Economia Interativa. Entrevista. Olá, bom dia. O atendimento da saúde entre os serviços públicos brasileiros, historicamente, é uma das áreas mais reprovadas pela população. Serviços insuficientes, falta de vagas em hospitais, demora para se conseguir uma consulta, mesmo à custa de horas perdidas em filas, atendimento displicente, quando não desrespeitoso, são as queixas recorrentes. Ultimamente, no entanto, há os primeiros indícios de que a percepção popular está mudando para melhor. Na área hospitalar, no estado de São Paulo, essa mudança é resultado da adoção de um sistema que está se provando vitorioso. Hospitais públicos gerenciados como se fossem instituições privadas. Para oficializar esse sistema, foram criados as OSS, Organizações Sociais de Saúde. A experiência mostra que, nesses casos, há ganhos em várias frentes, pois a gestão privada, livre das amarras da burocracia, responde imediatamente às demandas cotidianas. E faz isso a custo mais baixo, o que deixa mais dinheiro em caixa, revertido na ampliação do número de pacientes atendidos e também na melhora do atendimento. Pioneiro na administração via OSS, o Hospital Geral de Pedreira é um exemplo vivo do sucesso desse sistema. Situado em uma zona carente da capital, é apontado como modelo de excelência em sua área. Para falar sobre o Hospital Geral de Pedreira e sobre o sistema que o tem projetado, Economia Interativa Entrevista traz hoje o diretor administrativo do hospital, Cid Pinheiro de Oliveira. Tudo bem, Cid? Tudo bem, Juliana. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigada pela sua presença aqui no Economia Interativa. Eu que agradeço. Então, antes que a gente fale sobre o Hospital Geral de Pedreira, eu queria que você me explicasse um pouco como é que funciona essa OSS, que é a Organização Social de Saúde. É preciso que se entenda primeiro o que é uma organização social, o que é um contrato de gestão, que é aquele que norteia o trabalho da organização social. Isso foi uma lei levada à Assembleia Legislativa em 98 pelo então governador Mário Covas. Havia muitos esqueletos em São Paulo, obras inacabadas, e essa lei previa que se terminassem essas obras e que equipasse esses equipamentos do Estado, essas unidades do Estado, e se entregasse à iniciativa privada, que deveria ser uma entidade filantrópica, com mais de 5 anos de experiência na área de saúde, que faria a gestão desse equipamento como se fosse o próprio Estado. Isso é uma organização social. Então, naquele momento, em 98, algumas parcerias foram formadas com o governo do Estado. Dentre elas, a Associação Congregação de Santa Catarina, que hoje é a mãe desse contrato de gestão em função do trabalho junto ao Hospital Geral de Pedreira. Né? Uhum. Você falou que isso começou em 98, na Lei 846, que a Assembleia Legislativa aprovou ainda no governo do Mário Covas. Tá, e você falou também sobre a Organização de Santa Catarina, que é responsável pela administração disso tudo. Tem alguma remuneração por esse serviço prestado? Muito pelo contrário, né? Na verdade, a congregação é uma parceira do Estado. Então, existe um contrato de gestão em que se tem direitos e deveres a cumprir, né? O Estado, ele orçamenta, como no caso, vamos falar o Hospital Geral de Pedreira, vamos pegar ele como exemplo, claro. Mas então ele orçamenta a atividade do Estado, ou seja, o dinheiro é público levado para atender o público, né? Agora, no entanto, eu, por exemplo, como diretor executivo do Hospital Geral de Pedreira, eu não recebo pelo Hospital Geral de Pedreira, eu recebo a minha folha da superintendência na Avenida Paulista. Então, eu forneço meu trabalho para o Estado, mas, na verdade, a remuneração quem paga é a mãe, a casa-mãe, que é a superintendência. Então, não só não se tem nada de retorno financeiro, como ainda se põe um pouco também junto, que é a parceria, faz parte da parceria. Tá aí. Onde surgiu esse sistema de gerir um hospital público como se fosse um hospital? Olha, me parece que essa ideia que o Mário Covas colocou, né, e tornou como um projeto de lei e levou para a Assembleia Legislativa, é um modelo um pouco semelhante ao que existe hoje na Espanha, e que hoje existe até um estreito relacionamento entre as atividades de Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo com a de lá, em várias cidades da Espanha, mas é um modelo que começou mais ou menos lá e foi remontado aqui com a realidade do Estado de São Paulo no primeiro momento, né? Não Brasil, mas do Estado de São Paulo.
Era uma forma, porque o governo entende que ele é um grande ordenador. O Estado é um grande ordenador para cumprir com o seu dever de atender o cidadão. Mas ele não é um bom gestor. Não porque ele não queira ser um bom gestor. Ele não é um bom gestor porque ele está amarrado, engessado por leis, como leis de licitações, a 8666, a lei de licitações, que amarra, engessa completamente a máquina administrativa do Estado. Então, é uma forma de você ter agilidade, flexibilidade, recurso, uma eficiência muito maior através das organizações sociais do que o Estado todo engessado, como é por uma série de razões de leis, né? Inclusive de condutas que o Estado é obrigado a cumprir, que a iniciativa privada tem muito mais rapidez de resposta. Então, no Hospital de Pedreira, né, no correr desses anos aí dessa gestão, quais foram as conquistas registradas na ampliação do atendimento, na economia, nos custos? Olha, o Hospital Geral de Pedreira, ele iniciou uma outra cultura, quer dizer, quebrar um paradigma, né, de que o serviço público é sempre mal avaliado, mal olhado, tinha que se quebrar esse paradigma. Então, não basta atender, tem que atender bem. Né? Não basta só atender e atender bem, mas tem que atender bem e resolver. Né? Então, o Hospital Geral de Pedreira veio caminhando, criando uma nova cultura de qualidade, inclusive. Não só de atendimento, mas de qualidade. Em 2003, por exemplo, o Hospital Geral de Pedreira recebeu o selo da ONA, que é a organização que atesta a qualidade dos hospitais no Brasil, como nível 1 de qualidade. Já estamos no nível 2 de excelência, caminhando para o nível 3, possivelmente, que é o top ainda esse ano. O Hospital Geral de Pedreira, por 2 vezes, ele foi finalista no prêmio Top Hospitalar com os 3 melhores hospitais públicos do Brasil, entre o Hospital das Clínicas, Dante Pazanese e Pedreira, num primeiro momento, e o INCOR num segundo momento, mas sempre presente como uma avaliação de um hospital de excelência. O atendimento público melhorou consideravelmente. Pra você ter uma ideia, Juliana, eu tenho hoje internado mês a mês dentro do Hospital Geral de Pedreira, 30% do meu pessoal internado tem convênio. Muitos, não vou discutir, fazer juízo do convênio em si, mas 30% desse pessoal tem convênio e está sendo atendido dentro do hospital, de um hospital público. E muitos dizem, não, eu prefiro estar aqui, eu quero ficar aqui. E mesmo tendo convênio, acaba ficando e tratando. Afinal de contas, é um tratamento universal, né? O Sistema Único de Saúde, nós somos 100% SUS, não há espaço de convênio particular, nada, então sempre nós somos... esse atendimento, tem ou não tenha convênio, não faz parte do foco do trabalho do Hospital Geral de Pedreira, né? Então, você fala conquistas, muitas conquistas, inclusive nós pecamos por melhorar o nosso trabalho. Então, há obviamente, uma procura muito maior, né, do Pedreira do que seria numa situação outra, né, anterior à criação das organizações sociais. Inclusive invasões de área. Nós temos uma área de referência que muitas vezes atendemos muita gente de fora dessa área de referência, né, que vem de outros bairros, outras áreas para ser atendida no Hospital Geral de Pedreira. Né? E falando em atendimento, né, com certeza nesse contrato assinado com o governo, a administração se submete a algumas exigências aí, como o número de atendimentos, ampliação de serviços. Quais são essas principais, assim, os objetivos? O contrato de gestão, como eu estava dizendo no início, ele prevê direitos e deveres, né, de ambas as partes. O dever do Estado, obviamente, é fazer o suporte financeiro, orçamentariamente, né, e o dever da organização social que vai fazer essa gestão é dar um atendimento como se for ao Estado, à comunidade da melhor forma possível. Agora, o contrato de gestão prevê metas, né? Eu tenho metas a cumprir, não só quantitativas, como metas qualitativas. Então, de uma maneira geral, as minhas metas quantitativas, né, em linhas macro, seriam número de internações, mínimo, seriam atendimentos de emergência, isso mais ou menos o que seria aquela região, o que drenaria de emergência, porque emergência, ou seja, o pronto-socorro é uma coisa meio fora da governabilidade da gente, porque uma porta aberta você não tem, já atendi minha cota, não existe, é uma emergência.
mas tem o número de cirurgias, o número de exames complementares, isso são metas que eu tenho que cumprir, quantitativas dentro do contrato de gestão. As qualitativas, por exemplo, são várias, vou dar alguns exemplos para a gente entender. Partos. Eu tenho como meta 75% dos meus partos tem que ser normais. Olha. 25% no máximo cesarianos. Eu não posso passar disso como meta. Até ontem saiu na Folha uma matéria dizendo que, se eu não me engano, 85% dos partos hoje em dia são de cesárea. Sim, porque por uma série de razões, né? Não vou nem discutir as financeiras, mas a comodidade, tanto do médico quanto da gestante, disponibilidade, tudo isso. Agora, no sistema único, se entende que o parto normal, parece redundância, né, é normal, né? É natural. Então, é por aí que o Estado prima, né? Não só pelo entendimento familiar do parto normal, mas pela rapidez com que essa mamãe vai voltar a trabalhar, vai estar disponível para o filho, enfim, claro. O parto normal sempre será mais bem entendido pelo Estado. Então, 25% só que eu posso ter de cesariana. Isso é uma meta qualitativa. Eu tenho uma outra meta qualitativa, por exemplo, vamos falar UTI. UTI é uma unidade de terapia intensiva, 99,9% dos pacientes ali dentro estariam entubados, né? Ou seja, com elementos estranhos dentro dele. Né? Eu tenho um índice máximo de contaminação por esses catéteres de intubação. Isso é uma meta qualitativa. Se eu passar daquilo, eu estou contaminando mais por quê? Né? Isso faz parte do contrato de gestão. Então não é só receber o dinheiro e gastar em pagamento. Não, existe todo um controle em volta disso. E isso tudo é levado ao Estado mensalmente via web. Né? Tudo que foi atendido, como foi, os números, como estão as metas. A cada 3 meses nos reunimos com os órgãos técnicos da Secretaria de Estado da Saúde para rever nossas metas, se a gente está atendendo, se não está atendendo, onde está, se existe uma linha de tendência a ponto de mudar essa meta para mais ou para menos, que isso pode impregnar inclusive o orçamento. Então são 4 reuniões ao longo do ano, 2 grandes em que você pode mudar o curso das metas, sendo que a última grande, que é no final do ano, é onde você estabelece o orçamento do ano seguinte para que isso vá à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do Governo do Estado, para ser aprovado. E, por exemplo, nessas metas que você está falando, como é que vocês fazem para medir e acompanhar a satisfação dos clientes? Né? Então, existe alguma coisa que vocês fazem? Existe, inclusive faz parte também do contrato de gestão. Claro, o pedreira, ele faz mais do que o próprio contrato prevê. Mas existe a necessidade de se fazer um questionário todo, uma pesquisa de satisfação do usuário. Isso tem que ser feito todo ano e entregue na Secretaria. Nós fazemos 2, inclusive uma de forma voluntária até, e por mecanismos assim externos, de auditoria externa. O pedreiro, para você ter uma ideia, no ano passado foi feito, a Secretaria mandou fazer em vários hospitais das organizações sociais e da administração direta, uma mesma pesquisa de satisfação do usuário. E foi feito pelo IBOP. E nós não sabíamos dessa pesquisa, só soubemos depois o resultado. E de todos os hospitais, o pedreiro foi o que melhor índice teve de aceitação, de quase 90% entre bom e excelente, feito pelo IBOP. Foi o melhor classificado dentro do Estado. Então, é uma resposta, porque uma coisa é ser bom para a organização social, estamos atendendo. Outra coisa é ser bom para o Estado, estou fazendo minha parte. Mas se precisa saber lá na ponta se quem recebe isso, aprova isso. E quase 90% entre bom e excelente, acho que responde isso. Porque é ele, o usuário final, que tem que ser atendido da melhor forma, com eficiência e qualidade. Né? Isso o IBOP e essas pesquisas fazem parte desse processo de indicadores para nós. Né?